mais antagônica do que encaixada. Por quê? Porque ele diz assim, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu entendo que esse versículo vai fazer jus a todo o sofrimento dele, a toda a história, Sim, o que ele vai ter. Essa força que ele vai tirar de Deus. sim. Mas é meio antagônico com a cena É. de começo. Eu senti um pouco disso. Mas vamos botar o carro pra andar. Até porque a gente teria que entender um pouco mais se essa frase é do Desmond, que foi baseado no fato real da vida dele, ou se foi tirada do próprio Mel Gibson. É, Então, exatamente. Porque às vezes pode ser um toque do se diretor. é o Does, então é um versículo da vida dele. Então é algo que marcou ele e tem que ser colocado ali. A cena da guerra, porque é aquela questão de estratégia cinematográfica americana. É, Começa com o tinha que começar. final. É, E se for o Mel Gibson é por conta dessa questão, né? Tipo, exatamente. certo? Essa questão. Vamos lá. Vamos lá. Uma coisa que me destacou também, o Wesley, é a briga com o irmão dele. A briga com o irmão dele. Enquanto eles são pequenos. Sim. Ele briga com o irmão e ele ficou estagnado. Depois que ele pega um tijolo, Ele pegou um tijolo. porque ele era mais fraco que o irmão dele. O irmão dele Sim. mas o irmão dele tava dando umas porradas na cara Tava dele. arrebentando ele. Que, meu Deus do céu, o pai dele, não, deixa, porque assim eu bato só no que vencer. É. O pai dele, que nós temos que lembrar, nós vamos falar do pai dele, né? Sim. Mas ele ali na briga com o irmão pequeno, acho que eles deveriam ter o quê? 9, 10 anos Por aí. de idade. E ele brigando, só que aí numa vantagem que ele tomou, ele pegou um tijolo desse de barro, Sim. e tum, na cara do irmão. E aí bateu aqui no irmão. Aí aquele pavor, o pai, o que você fez? Ali ele ficou estagnado. Sim. Eu não posso dizer traumatizado, mas ali ele ficou em choque, em estado de choque. Porém, esse choque dele, ele entrou, olhou pro irmão, olhou pro pai, olhou pra mãe. Teve aquele slow motion, que se chama? Aquelas cenas Isso. mais devagar. Sim, slow motion. E aquela cena mais devagar, ele estagnado foi e ele chegou até um quadro. Sim. Isso me chamou muita atenção. Esse quadro era um quadro religioso, que Sim. tinha várias figuras nesse É quadro. como se fosse a história cronológica da humanidade. Exatamente. Esse quadro é como se fosse uma história cronológica da humanidade. E lá tinha uma cena de Caim matando Abel. Sim. E ali ele entendeu. Ali, ó, eu até coloquei aqui, ó, ele vê o quadro com outros olhos. Por quê? Porque parece que ali a Bíblia fez sentido pra ele. Aquela Sim. história bíblica fez sentido pra ele. Ele precisou passar pelaquela situação para Na pele. aquilo falar mais forte com ele. Sim. Também foi naquele período que a mãe dele foi e conversou com ele, falando, ensinando pra ele que não se deve matar, não se deve machucar. O pai dele ia dar uma Sim. surra nele. A mãe dele defendeu ele, Sim. né? Mas ali ele entende um pouco o dano da violência. Sim. Eu tomo pra mim. O que você achou dessa cena? Eu achei interessante quando ele fica olhando pro quadro e ele vê realmente ali Abel e Caim. E aí ele olha. E aí você imagina, né, que você volta lá no começo da humanidade, onde tem dois irmãos. E por questão de ego de um, acaba assassinando o outro e daí desencadeia tudo. Infelizmente, existem situações que é necessário tomar a violência, mas não é a violência sem causa. É para repelir uma primeira violência que vem. É. Então, você tem um policial que ele vai revidar uma violência que veio de um bandido, de um marginal. Você vai ter um segurança que vai revidar. Você vai ter um civil que vai ser agredido, ele tem a legítima defesa. Só que isso teria sido evitado se no início Adão não tivesse pecado e não tivesse naqueles dois irmãos se iniciado o homicídio. O homicídio, que foi o E primeiro aí, homicídio da história. aí tem um versículo que fala, a terra, ela engole, né? É. Ela, A terra, tipo, eu não lembro o versículo direito, mas a terra absorveu o sangue do teu irmão sim, clama a mim. sim. E na minha interpretação é como se a terra ali, Ficasse ela viciada? experimentasse algo que ela nunca tinha experimentado. Como um pitbull que experimenta um pedaço de carne, sei lá, um animal assim que
tem mais ascendência a ser carnívoro. Então, quando ele experimenta um tipo de alimento, ali se abre uma porta que... Você tem um versículo aí? Não, é o que você tá falando, eu tô procurando aqui, pra corroborar com você. Então ali se abriu uma porta de homicídio. Então, e o mais incrível é que foi um irmão matando um outro irmão. Então, é mais... Pra mim é mais conflitante ainda, porque se fosse um cara dono de uma terra matando o outro rapaz, mas não, é irmão contra irmão. Irmão contra irmão. Então já abre uma porta enorme sobre homicídio e violência.